Você não está na lista, disse a estagiária sem sequer levantar os olhos do iPad. Tinha aquele sorrisinho presunçoso que alguns jovens exibem quando acreditam que autoridade é algo que dá para fingir. Olhei para meu crachá. Agente de contratos federais, ativa certificada e aparentemente invisível. Não discuti. Dei um passo para trás e observei Connor Blake cumprimentar um analista júnior com um high five por ter subido um PDF. Aquele homem estava preparando uma auditoria de 495 milhões de dólares como se fosse uma palestra motivacional. O ar cheirava a lavanda, e é uma reunião que prometia dar errado, pairando como um aviso que ninguém se importou em ler. 3 meses atrás, aquela sala seria minha. Minhas cadeiras, minha equipe, meus protocolos de documentação. Eu havia estruturado tudo com a precisão de um porta-aviões. Lento para virar, sim, mas impossível de afundar. Então, Connor apareceu. Todo engomado, cheio de gel no cabelo e jargões na ponta da língua. O tipo de vice-presidente que acredita que siglas são opcionais, desde que seus dentes brilhem o bastante. Durante uma reunião geral, chamou minha divisão de peso morto legado e declarou que precisávamos de soluções ágeis, não de auditorias. Foi naquele instante que eu percebi que minha carreira não estava sendo avaliada, e sim apagada, pouco a pouco. Se você está ouvindo isso e ainda não se inscreveu, tire um momento para clicar no botão e curtir. Isso realmente ajuda a nossa equipe a continuar trazendo histórias como essa à vida. A maioria esquece, mas faz diferença. Enfim, quando Connor assumiu, ele não me demitiu. Isso teria exigido coragem. Ele simplesmente me empurrou para o lado. Começou com pequenas coisas. Passei a descobrir sobre reuniões através de cópias no calendário, cópias das quais eu já tinha sido removida. Depois, meu acesso ao sistema começou a dar erro. Primeiro no portal de compras, depois na plataforma de assinatura digital. Ele dizia que era um bug. Eu sabia que não era. Era um enterro. Connor me substituiu como agente de contratação sem sequer registrar a mudança oficialmente. Nenhum formulário 8821, nenhuma declaração adicional, nem mesmo um e-mail de aviso. Simplesmente me retirou do sistema e colocou algum assistente de operações da geração Z, ansioso e ainda usando emojis em e-mails de trabalho. E foi assim que o desastre em câmera lenta começou. Porque tirar alguém de encargo federal não é como trocar de cadeira. É uma declaração legal. Você não simplesmente desativa o crachá de alguém. Preenche a papelada, notifica a supervisão, confirma a cadeia de responsabilidade por escrito. Nada disso foi feito. Então, fiz o que 14 anos de experiência em conformidade federal me ensinaram. Documentei tudo. Não por vingança, mas para que, um dia, alguém pudesse perguntar: como isso aconteceu? E a resposta estaria ali, com data, hora e referências cruzadas, pronta para sobreviver a qualquer estagiário arrogante naquela lista de convidados com acesso negado. Continuei aparecendo, fazendo o trabalho visível. Ainda me deixavam circular. Cuidava de registros de fornecedores, revisava faturas, respondia a e-mails de baixo risco que, de repente, se tornaram complicados demais para o novo contratado. Eu virei um fantasma dentro do meu próprio sistema. Mas o problema com fantasmas é que eles conhecem as fundações, sabem por onde passam os canos, onde as juntas se desgastam e, quando a pressão aumenta, não gritam, esperam que as paredes falem. Ela ainda colocou um emoji sorridente no assunto do e-mail. Sentei à mesa, encarei o monitor e abri uma planilha chamada Remoções Não Arquivadas. Comecei a anotar tudo: horários das alterações, sistemas afetados, avisos ignorados. Não me perguntei mais o motivo. Eu estava montando um dossiê como um perito contábil prestes a testemunhar um colapso. Porque a verdade sobre conformidade federal é simples, não é opcional nem flexível. E você não pode ignorar etapas só porque seu vice-presidente quer um slide bonito e uma manchete chamativa sobre conformidade para os investidores. Connor passou a chamar minha equipe de peso morto nas reuniões. 3 dos meus analistas foram deslocados para limpar dados de um novo painel interno que monitorava a velocidade de engajamento federal.
Ninguém sabia o que aquilo realmente significava, mas os gráficos azul e laranja eram bonitos, então ninguém perguntou. Ele começou a treinar um rapaz chamado Alex para assumir a gestão de contratos. Alex, que uma vez me perguntou se uma RFP era como uma apresentação de startup, só que para gente sem graça. Alex, que copiou um modelo da GSA para um documento no SharePoint e declarou: "Pronto, estamos em conformidade." Juro que envelheci 10 anos naquele momento. Estavam cortando custos, polindo a imagem e andando na beira do abismo das normas federais sem nem perceber. Não discuti, não reclamei. Fiquei em silêncio porque Connor ainda não havia entendido. Ele achava que me remover era uma prova de liderança. Mas o que realmente fez foi eliminar a única pessoa que sabia onde estavam todos os segredos, arquivos e armadilhas processuais. E quando os auditores apareceram, ele descobriu da pior forma a diferença entre o que é rápido e o que é federal. O instante em que percebi que não se tratava apenas de uma reorganização foi quando meu crachá federal piscou-me vermelho no leitor ao lado da porta 214, o depósito seguro. Aquela porta nunca tinha me negado a entrada. 14 anos andando por aqueles corredores e nunca a vi piscar vermelho, mas lá estava. Acesso negado. Contate o administrador. Não entrei em pânico, não bati na porta. Apenas dei meia volta e voltei para meu escritório. Eu já tinha presenciado expurgos suficientes para saber quando a coisa azedava. Eles não estavam me demitindo. Isso deixaria rastro. Estavam me apagando, um sistema por vez. 2 horas depois, perdi o acesso ao portal de premiações. Logo em seguida, meu nome desapareceu do cadastro de contatos do sam.gov. Abri o sistema interno da CIAF e tentei gerar um relatório mensal de obrigações. Erro. Autorização insuficiente. Criei um novo arquivo no Excel. Nomeei dlistingsr.xlsx. Primeira entrada. 37 SAM Registry Co. removida. Nenhum aviso de reatribuição arquivado. Eu não precisava de um apito. Eu precisava de provas. Consultei as normas da FYR e voltei à pasta de protocolos internos. Na seção 1402B, página 47, estava escrito com todas as letras: um agente de contratação não pode ser removido sem uma transferência devidamente assinada, confirmação de recebimento e notificação federal da ação. Nada disso havia sido protocolado. Fiz até uma busca discreta nos arquivos para ver se alguém havia inserido algo retroativamente. Resultado: nada. Apenas uma alteração vazia em um sistema que contava com o fato de ninguém se dar ao trabalho de verificar. No fim daquela semana, já tinha identificado 6 remoções não autorizadas. Descobri que minha chave de assinatura digital havia sido silenciosamente reatribuída a Alex. Sim, o mesmo Alex que um dia perguntou: "Espera, o que é um formulário 1131 mesmo?" Agora, era ele quem assinava as certificações de compras usando uma chave que nem sequer compreendia. E se o Departamento de Defesa resolvesse auditar esses arquivos, não seria ele quem teria de se explicar, seria eu. Foi nesse momento que comecei a imprimir tudo. Não apenas salvar PDFs, mas imprimir registros físicos completos, trilhas de auditoria, e-mails, notificações de acesso negado. Guardei tudo em um cofre à prova de fogo sob minha mesa, junto com um envelope vermelho rotulado: preparação de notificação federal, ler em caso de violação. Dentro de uma cópia não arquivada do formulário de reatribuição de CO, sem qualquer assinatura, destaquei a seção que mencionava a penalidade federal, conforme o parágrafo 101 do título 18 do Código dos Estados Unidos, referente à omissão de informações relevantes. Eu já não confiava mais em nossa consultora jurídica. Ela parecia mais preocupada em proteger o Connor, fingindo que ele nem existia, do que em fazer o trabalho dela. Todas as vezes em que eu enfiava um aviso interno de conformidade, a resposta era o silêncio. Depois de um tempo, as notificações começaram a ser encerradas automaticamente. Resolvido, nenhuma ação necessária. Como se tudo aquilo fosse normal, como se eu não tivesse dedicado 14 anos da minha vida garantindo que nossa licença federal permanecesse intacta, em meio a 3 fusões, 2 ameaças de fechamento e quase uma inclusão na lista negra em 2016.
O golpe final veio durante uma reunião de equipe. Connor, do outro lado da sala, fez um gesto em minha direção e disse: Marcos, você pode garantir que o Alex esteja pronto para a entrevista de atualização? Não queremos atritos da velha guarda. Foi aí que percebi que ele havia me substituído por completo, exceto legalmente. E isso ainda significava algo, porque em ambiente federal, reputação é tudo. É seu nome, sua autoridade, sua responsabilidade. E isso não se entrega como se fosse uma caneca de café. Sentei-me, acendi educadamente e abri meu caderno em uma nova página. Escrevi no topo: Cronologia da violação permanente. Primeiro item: reatribuição de comandante não registrada, verificar procedimento de escalonamento. Segundo: enviar denúncia anônima ao órgão de supervisão, incluir provas. Eu não buscava reconhecimento, só queria que a verdade ficasse documentada antes que esse trem descarrilhasse de vez. Deixei que Connor brilhasse à vontade. Eu estava apenas preparando a autópsia. A ironia me atingiu por volta das 2 da manhã, sentado à mesa da cozinha, de moletom, analisando um PDF que Alex havia anexado ao nosso registro interno de compras. Era um formulário padrão 30 de modificação de contrato, vinculado a um documento de apenas $22, um pedido de componentes de 6 milhões sob uma cláusula de fluxo de caixa do Departamento de Defesa, e ele havia assinado. Não fui eu, não era um CEO designado, nem alguém com autoridade federal, apenas Alex, o mesmo que, tempos atrás, perguntou: o que é FAR? Jenkins. Tinta digital em um documento capaz de nos levar a uma audiência no Congresso se caísse nas mãos erradas. Esfreguei as têmporas e fiquei olhando para a tela. O garoto nem sequer usou o formato de data correto. Minha primeira reação não foi raiva, foi incredulidade. Logo depois, soltei uma risada seca, sem humor, como se o ar tivesse escapado do peito. Ele havia se colocado em cópia, anexado o documento como versão final e enviado diretamente para a pasta da DCCAA. Estava tudo ali, bem na frente de todos, assinatura não autorizada, sem testemunha, sem alerta interno de auditoria, apenas puro otimismo imprudente em formato PDF. Então, fiz o que fui treinado para fazer. Peguei o rascunho em que vinha trabalhando havia dias, uma carta de consulta dirigida ao Escritório de Programas de Conformidade de Contratos Federais. Ainda não estava assinada. Era apenas um esboço, contendo fatos, cronologias, registros com data e hora, números de anexos. Criei uma cópia digital paralela, com apenas os documentos de apoio, sem meu nome, e a enviei por um portal seguro que havíamos utilizado em 2018, durante outra questão de conformidade. Não era totalmente anônimo, mas também não passaria despercebido. Queria que fosse visto, sem barulho, sem drama. Connor já nem se preocupava em disfarçar. Numa reunião estratégica de sexta-feira, apresentou Alex como nosso novo líder de compras e ainda fez uma piada. Disse que ele estava acelerando os trâmites burocráticos mais rápido que os baby boomers conseguiam imprimir. Quase engasguei com o café. Aquilo não era apenas uma piada ruim, era uma confissão. E pior, feita durante uma ligação gravada, com o diretor financeiro rindo ao fundo, como se tivessem descoberto o segredo do sucesso. Verifiquei as credenciais de Alex no sistema de autorizações. Status: sem permissão. Nenhum nível de acesso. Sem verificação federal, sem treinamento de segurança, sem nomeação formal. O último formulário de integração dele ainda estava em análise. Ainda assim, ele tinha autoridade para aprovar documentos. Ou, pelo menos, Connor havia lhe dado essa autoridade. Mas, do ponto de vista das regulamentações federais, isso simplesmente não existia. Spoiler, não tinha validade nenhuma. Reabri meu painel de conformidade. Algo que, tecnicamente, eu já não deveria acessar, mas o assistente de Connor havia esquecido de remover minha permissão de administrador. Dentro do registro de auditoria, encontrei 5 documentos assinados por Alex nos últimos 30 dias. 3 eram modificações contratuais ativas. Um deles continha uma cláusula de escalonamento. Outro, uma reserva para pequenas empresas que, se mal administrada, poderia gerar uma reclamação formal. Isso não era apenas uma irregularidade, era uma ferida aberta e sangrante,
que todos fingiam não ver porque a aparência geral era boa e as apresentações impecáveis. Comecei a catalogar tudo. ID do documento, horário de upload, signatário, assinatura, incompatibilidades de chave. Marquei as entradas de Alex em vermelho e comparei cada contrato com nossas obrigações de relatório federal. Tecnicamente, todos violavam a subseção F, parte 1.602.1. Apenas agentes de contratação podem firmar, administrar ou encerrar contratos. Nem Alex, nem Connor, nem ninguém havia feito treinamento obrigatório. Mesmo assim, não causei alarde. Não invadi a sala do Connor com uma pasta na mão, nem fiz discurso de vingança. Apenas montei o dossiê. Já não tentava mais impedir o desastre. Só queria garantir que a caixa preta estivesse intacta quando tudo desmoronasse. O e-mail chegou às 8h42, com um título presunçoso que parecia uma fanfarra. Preparem-se. Semana de Auditoria Federal confirmada. Connor finalmente havia marcado as datas de auditoria do subcontrato de defesa de $495 milhões e tratava o evento como se fosse um baile de gala. Convocou uma reunião geral para o meio-dia, recheando a pauta com temas como reformular a narrativa da auditoria e reconstruir a confiança federal através de uma abordagem ágil. Tive que conter o riso. Já sobrevivi a mais auditorias federais do que ele conseguiu ler relatórios informativos. Não se reformula uma revisão de conformidade. Você sobrevive a ela, com sorte. Durante a reunião, ele se comportava como um palestrante motivacional com tendências suicidas. Slides personalizados, telões, gráficos de confiança das partes interessadas. A sua expressão da moda da semana era transparência simplificada. Falou sobre como Alex havia reformulado o fluxo de trabalho de compras e sobre como a tal filosofia de conformidade enxuta tornaria esta auditoria a mais rápida de todas. Observei o consultor jurídico acenando com a cabeça, com o olhar de quem vê sua casa pegar fogo, mas prefere elogiar as cortinas. Connor insistia em chamar Alex de co-procurador. Isso simplesmente não existe. Não há procurador assistente para um agente de contratação. É como chamar alguém de copiloto e entregar a ele o comando do avião. Alex estava sentado ali como se tivesse acabado de conquistar um prêmio, totalmente alheio ao fato de que estava prestes a se tornar a prova B. Toda a apresentação foi uma mistura de arrogância e ignorância, e ninguém, absolutamente ninguém, levantou a questão mais simples. Quem era o CEO registrado? Eu sabia a resposta. Os auditores também sabiam, porque 3 dias antes eu havia enviado a eles uma notificação de divergência com um anexo completo e organizado. Os metadados daquele documento eram claros, precisos e impossíveis de ignorar. Eu havia planejado o momento certo, com tempo suficiente para que a equipe de triagem pudesse verificar tudo sem alertar a assessoria de imprensa de Connor. A equipe de auditoria agora sabia que, enquanto Alex assinava os formulários de aquisição, a empresa não havia transferido oficialmente o agente responsável pela contratação. Isso significava que cada ação feita em seu nome estava em uma área cinzenta da conformidade, inválida, vulnerável e extremamente cara. Não hesitei nem mesmo durante a última frase de Connor. Estamos entrando nesta auditoria como um modelo de parceria moderna do governo federal. Aquela frase envelheceria mal. Quando a reunião acabou, as pessoas aplaudiram como se tivessem assistido a um show de intervalo de jogo, sem perceber que estavam caminhando direto para um campo minado regulatório. Peguei meu café, voltei para minha mesa e abri uma pasta privada chamada Relatórios Preparados para Audit Crossfire. Dentro havia 2 versões preliminares, uma para acompanhamento federal e outra para o departamento jurídico interno, ambas aprovadas pelo nosso último consultor externo de conformidade, que uma vez me disse: sempre escreva a sua versão da história antes que alguém tente escrever por você. Eu não buscava vingança, nem queria eu avisei, cinematográfico, eu só queria responsabilidade. Precisava que alguém, qualquer pessoa lá de cima, se lembrasse de que ninguém escapa de um rastro de papel, especialmente quando este rastro está arquivado na mesma agência que fará a auditoria em 6 dias. Naquela tarde,
Connor passou pela minha mesa, deu um tapinha no meu ombro como se fôssemos colegas de equipe e disse: "Agradeço o seu apoio, Marcos. Nós conseguimos." Eu apenas sorri. Ele estava entrando em um furacão de conformidade usando chinelos e um microfone de podcast, e eu era a pressão silenciosa que ninguém percebia até as luzes começarem a piscar. O corredor do lado de fora da sala de conferências A estava mais frio que o normal. Talvez o prédio pressentisse o que estava prestes a acontecer. Sentei-me no banco em frente ao vidro fosco, com o café em uma mão e o crachá federal preso discretamente onde ninguém notava. O meu nome não estava na lista. Connor se certificou disso. Vamos manter a narrativa direta, ele disse ao gerente de projeto. Não precisamos de vozes antigas interferindo no tom. Em outras palavras, eu seria um obstáculo para a ilusão. Naquela manhã, Connor chegou parecendo um homem indo para sua própria coroação. Terno azul marinho sob medida, cabelo impecavelmente penteado com spray e o controle remoto da apresentação preso ao cinto como se fosse uma arma. Os estagiários ficaram impressionados. Logo atrás vinha um advogado, fazendo piadas sobre a mera formalidade das normas, bebendo algo que era ou kombucha ou pura arrogância líquida. Dava para sentir o ar de superioridade até no modo como ele andava. Fiquei do lado de fora, observando através do vidro fosco da sala de reuniões enquanto eles se preparavam. Às 9 em ponto, a equipe de auditoria entrou. 2 homens e uma mulher. Sem conversa, só o som das maletas sendo abertas e dos crachás sendo apresentados. O agente principal assentiu e se posicionou à esquerda da mesa. Connor, claro, ficou na cabeceira. Ele ligou o projetor e exibiu o slide inicial. Construindo os relacionamentos federais de amanhã, hoje. Eu juro que havia uma foto de banco de imagens mostrando Alex apertando a mão de alguém de jaleco branco. Dei um gole no café. O show tinha começado. Do corredor, eu conseguia ver as sombras deles se movendo por trás do vidro fosco. De tempos em tempos, uma voz se destacava. O auditor, calmo e preciso, Connor, otimista e ligeiramente defensivo, Alex, divagando sobre modernizar processos de aquisição, e eu só conseguia imaginar quantas violações estavam sendo relatadas naquele instante. Então aconteceu. Aquela mudança sutil no tom de voz que você só reconhece depois de passar por isso várias vezes. Eram cerca de 9h47 da manhã. O ar dentro daquela sala pareceu parar. Nenhuma voz, nenhum slide passando, nenhum movimento. Silêncio absoluto. Então, através da porta, ouvi o agente dizer, baixo, controlado: "Poderia confirmar o nome do oficial de contratação ativo, responsável pelos últimos 120 dias? A voz de Connor falhou um pouco. "Seria o Alex Jenkins. Ele está cuidando dos nossos fluxos de trabalho federais." Pausa. Papéis sendo folheados. E então veio a frase que virou tudo de cabeça para baixo. "Este é o formulário 134B, datado de 12 de março, preenchido pelo Sr. Marcos Bell. Nele consta que nenhuma reatribuição de autoridade de CO foi submetida. Pode explicar isso?" Eu não precisava ver. Sabia exatamente qual documento eles tinham nas mãos. Tinta preta, fonte nítida, cabeçalho marcado como Arquivo Federal Confidencial. Era a carta discreta que eu havia enviado semanas antes, com registros cruzados e carimbos de data e hora de toda a cadeia de custódia. Lá dentro, ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada. Outra voz, a do advogado, agora ríspida. "Por favor, diga que você não fez isso." O silêncio que se seguiu foi daquele tipo que só se ouve quando alguém percebe que está à beira de um precipício, e sem corda. Connor não respondeu. Ou não conseguiu. Eu não me movi, não comemorei. Só observei alguém correndo pelo corredor em direção ao RH, como se os sapatos estivessem pegando fogo. 2 minutos depois, a porta se abriu parcialmente. Um dos auditores saiu e pediu para conversar com o conselho em particular. Nem sequer me olharam. Tudo bem. A justiça não se anuncia. Ela chega em papel timbrado do governo e deixa o silêncio falar por si. Foram exatos 13 minutos entre o momento em que o documento foi deslizado sobre a mesa e o instante em que vi o rosto do CEO no corredor, vermelho, tenso, imóvel. Ele não disse nada. Apenas seguiu o advogado até uma sala lateral,
como quem caminha em direção à própria sentença. A porta não se fechou completamente, e mesmo sem querer ouvir, era impossível não escutar. Isso não foi protocolado? Perguntou o CEO com a voz trêmula. Nenhuma transferência? Nenhuma declaração? Nada? Respondeu o advogado. Eles enviaram formulários com um signatário não registrado. Silêncio. Quem sinalizou isso? Outra pausa. Marcos. Semanas atrás. Ignoramos. Foi o tipo de confissão que não ecoa, implode. Encostei-me na parede tomando goles de café morno enquanto o resto do prédio seguia como se nada tivesse acontecido. Mas nada estava normal. Todos os contratos federais ligados à nossa empresa estavam, por lei, fora de conformidade. A função de corresponsável nunca havia sido oficialmente reatribuída, o que tornava inválidas todas as aprovações de Alex. A otimização implementada por Connor acabara de causar um colapso total de conformidade. 15 minutos depois, a ligação veio, da Agência de Auditoria de Contratos de Defesa. Eles estavam congelando todos os pagamentos ativos até nova investigação. Pagamentos a subcontratados foram suspensos. As reclamações dos fornecedores foram ignoradas. Não fomos apenas sinalizados, fomos paralisados. A notícia caiu como uma bomba. A equipe começou a cochichar. O departamento de compras ficou sem acesso. O setor financeiro interrompeu pagamentos no meio do processo. Um gerente de projeto sênior tentou liberar uma fila de faturas e foi bloqueado do sistema. O canal interno do Slack ficou mudo. Apenas os 3 pontinhos piscando abaixo de Connor Blake está digitando. Eles nunca desapareceram. Quando me chamaram, o RH já havia esvaziado a mesa de Alex. O rapaz havia ido para casa almoçar e nunca mais voltou. A segurança embalou seus pertences. Ninguém chorou. O CEO estava do lado de fora da mesma sala de auditoria que, um dia, me negou entrada. Agora, com os olhos vermelhos e o peso do próprio erro. Marcos? Disse ele com a voz tensa, como a de um homem mastigando vidro. Precisamos da sua ajuda. Não sorri, não suspirei. Apenas assenti uma vez e o segui para dentro. Lá os agentes de auditoria mantinham a calma e a postura profissional. Um deles empurrou o formulário 134B assinado de volta pela mesa, não por provocação, mas para deixar tudo mais claro. Meu nome estava no rodapé. Horário: 6h52, 3 semanas antes. Antes da primeira reunião de Connor, antes do comunicado à imprensa, antes mesmo do trem sair dos trilhos, aquele formulário havia sido enviado com toda a documentação sobre a realocação indevida do cargo de CEO. O auditor-chefe comentou: "Você tem sorte de ainda haver alguém aqui que saiba o que isso significa." O CEO não respondeu, apenas se virou para mim. "O que fazemos?" Abri minha pasta e estendi a primeira folha. Plano de correção nível 1, já formatado, revisado e alinhado com os protocolos padrão do Escritório de Conformidade de Contratos. Não me vangloriei. Não havia necessidade. Naquela sala, onde a lei federal pesava mais do que a arrogância corporativa, eu já não era o fantasma. Eu era o firewall que eles tinham esquecido que precisavam, até tudo pegar fogo. Connor nem conseguiu levar o próprio notebook. A segurança o acompanhou até a saída. Deixei o prédio às 15h14, acompanhado por 2 representantes do RH e pela mesma estagiária que, tempos atrás, riu ao me dizer que eu não havia sido aprovado. Desta vez, ela não conseguiu me encarar. A notícia se espalhou rápido. Status no Slack, conta desativada, agenda apagada. A última mensagem dele foi uma tentativa patética de controle de danos. "Vamos superar isso. Transparência é a nossa força." Eu não conseguiria inventar algo assim nem se tentasse. Às 16h, o governo federal enviou a carta oficial de congelamento, suspendendo todos os contratos ativos até que medidas corretivas fossem implementadas, incluindo 2 cadeias de componentes essenciais, um programa terceirizado de pesquisa e desenvolvimento e um acordo internacional de transferência de tecnologia que, parado, agora violava 3 cláusulas.
O jurídico finalmente deixou de pretender que era um problema de imagem e começou a chamar as coisas pelo nome: uma violação federal. Alex foi embora. Ligou para o RH aos prantos, tentando justificar que Connor havia garantido que estava tudo certo. A verificação de segurança dele nem tinha passado pelo primeiro nível de checagem. Ouvi alguém do jurídico murmurar: se aquele garoto tivesse mexido em mais um documento, estaríamos lidando com um caso criminal. Eles já estavam montando um dossiê de autodenúncia para o gabinete do inspetor-geral. A situação havia chegado a esse ponto. Às 17h30, o CEO me chamou em sua sala. Não era uma reunião formal, nem um comitê, apenas nós dois e o peso de uma empresa à beira de um abismo de quase $500 milhão em problemas de conformidade. Ele não pediu desculpas, nem perguntou se eu tinha tempo. Fechou as persianas, sentou-se à minha frente e disse: precisamos que você assuma a correção. Olhei para aquele homem, o mesmo que aprovava todas as ideias chamativas de Connor, que me chamava de o veterano confiável, mas que nunca me defendeu quando fui afastado do meu cargo. Não respondi. Abri meu caderno e fui direto à página marcada meses antes: Protocolos de triagem pós-crise. Eram 10 etapas, começando por encerrar o acesso não autorizado e terminando com restaurar o agente responsável com autoridade retroativa total. Você terá tudo o que precisar, disse ele. Vou precisar de autoridade operacional total, respondendo diretamente ao contato federal, retruquei. Chega de passar por jurídico ou por revisão de gerência. Ele assentiu. Combinado. E quero que o treinamento interno sobre protocolos seja refeito. Alex não falhou. Você falhou, ao colocar um garoto no comando de contratos federais. Outro aceno de cabeça. Mais lento, dessa vez. Entreguei-lhe uma pasta. Aqui está a linha do tempo da causa raiz. Isso precisa ser enviado ao OFCCP, ao DCA e ao inspetor-geral. Ele folheou, detendo-se na página marcada como Cronologia da má conduta de Connor. Não era vingança, apenas fatos. Negligência empilhada como tijolos. Você já tinha isso pronto, disse ele. Preparei tudo no dia em que me removeram do registro de COS sem aviso oficial. Houve um longo silêncio. Não era defensivo, apenas o de alguém percebendo o quanto havia subestimado o sujeito que ficava no canto da sala e quase nunca falava nas reuniões. Vamos revolver isso? Disse ele, mas soou mais como uma pergunta. Levantei-me, peguei minhas pastas e respondi. O importante é que tudo seja documentado. Corrigir é bom, mas conformidade é uma guerra burocrática, e eu não perco guerras para as quais me preparo desde o dia em que me bloquearam o acesso aos meus próprios sistemas. A reintegração não foi barulhenta. A notícia veio em forma de um memorando interno de 2 linhas, classificado como prioridade alta. Com o efeito imediato, Marcus Bell reassume suas funções como contato federal e agente de contratos. Sem assinatura do RH, sem e-mail de boas-vindas, apenas uma atualização no organograma e um crachá reativado, que voltou a acender em verde na sala 214. E isso bastou. Os auditores voltaram 2 semanas depois para uma reunião de acompanhamento. Dessa vez, apertaram minha mão e pediram apenas uma cópia dos novos protocolos de conformidade. Entreguei uma pasta com divisórias, índice e data. Eles leram a primeira página, assentiram e deixaram uma frase simples e direta. É isso que esperamos de um parceiro federal. Sem sorrisos, sem confete, apenas respeito. O tipo de respeito que se conquista em silêncio, não com discursos. A renúncia de Connor apareceu 2 dias depois, em uma atualização no LinkedIn. Animado para explorar novas oportunidades em compras ágeis. Nenhuma menção à suspensão, à auditoria, nada. Só os clichês de sempre, cheios de elogios de quem confunde exclusão com reconhecimento. Mas eu tinha capturas de tela, registros e provas. Ele pode ter saído limpo no papel, mas a mancha era permanente onde realmente importava. A memória de conformidade vai além de qualquer marca corporativa. A política interna foi reescrita sob minha supervisão. Eliminamos o termo signatário por procuração.
Passamos a exigir dupla autorização em todas as transições de contrato. E todo novo funcionário agora precisa passar por uma verificação de segurança federal antes de acessar qualquer dado sensível. O nome de Alex nunca mais foi citado. Não perguntei para onde ele foi. Apenas garanti que ninguém como ele voltasse a passar despercebido. Peguei aquela velha lista de verificação, a mesma que comecei no dia em que meu crachá ficou vermelho pela primeira vez. Ela ainda estava na gaveta inferior da minha mesa, um pouco empoeirada, mas legível. No topo, em tinta preta, lia-se: se removido ilegalmente, prepare o anexo A. Marquei a última caixa, dobrei o documento, coloquei em um envelope identificado como fechado e o guardei atrás do formulário 134B impresso. As pessoas falam demais nesse ramo. Distorcem, disfarçam, fingem, jogam. Mas quando as luzes piscam e o dinheiro congela, quem realmente construiu a estrutura é quem permanece de pé. Nunca gritei, nunca ameacei, nunca causei escândalo. Porque quando você trabalha dentro da lei, não precisa levantar a voz, basta a documentação. Às vezes, o verdadeiro poder não está nas salas de vidro nem nas vozes que falam mais alto, mas naqueles que permanecem em silêncio, observando o que ninguém mais vê. Marcos representa todos os profissionais invisibilizados por chefes que confundem carisma com competência. Ele sabia que não precisava de vingança, bastava a verdade registrada. A história nos faz pensar em quantas vezes o brilho da arrogância ofusca o trabalho de quem realmente sustenta uma estrutura. Connor acreditava que aparência substitui responsabilidade, e Alex que entusiasmo compensa preparo. Mas a realidade corporativa e a lei não perdoam. O que está certo não precisa de aplausos, apenas de coerência. E no fim, o silêncio de Marcos ecoou mais alto do que todos os discursos motivacionais da empresa. A lição é clara: ética e paciência constroem o tipo de força que não pode ser apagada. Em ambientes onde o ego dita as regras, quem conhece os fundamentos e age com integridade acaba vencendo, mesmo sem gritar. Marcos não buscou destaque, buscou justiça. Sua serenidade diante da injustiça o transformou no único capaz de restaurar o que outros destruíram por vaidade. No mundo real, é fácil ceder à raiva quando somos injustiçados, mas mais sábio é deixar que as provas falem. A história mostra que verdade e preparo sempre encontram o caminho, ainda que demore. No fim, a competência silenciosa é a vingança mais elegante e a única que não deixa rastros de culpa. Agora me diz, você teria feito o mesmo que Marcos, documentado tudo em silêncio, ou enfrentaria Connor cara a cara, mesmo arriscando o emprego? Em que momento você acha que Connor percebeu que estava perdido? Quando o auditor perguntou o nome do responsável? Ou quando Marcos entrou na sala? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te prendeu até o fim, deixa um like para apoiar quem acredita que ética ainda importa. E se inscreve no canal para mais histórias cheias de tensão, reviravoltas e justiça no momento certo.